atentamente, ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema a felicidade de ter Jesus como pastor. É interessante observar o que a Bíblia diz a respeito do pastor. Em Gênesis capítulo 4, versículo 2, lemos a respeito de Abel, filho de Adão e Eva, que foi pastor de ovelhas, homem de fé. Abraão, o patriarca e um dos maiores vultos da Bíblia, cujo nome célebre em todo o Oriente significa pai de uma multidão, foi também pastor de ovelhas. Abraão foi chamado amigo de Deus. Isaque, Jacó e os 12 patriarcas foram também pastores de ovelhas. Moisés, o maior vulto do Antigo Testamento, cuja história ocupa os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi também pastor. Deus usou para formar de uma raça de escravos egípcios e, sob as maiores dificuldades, uma nação agressiva e poderosa que completamente alterou o curso da humanidade. Davi, o segundo e o mais ilustre dos reis de Israel, conhecido como homem segundo o coração de Deus, o caçula dos 8 filhos de Jessé, o belemita, foi também pastor. Foi ele que nos deixou o mais lindo hino jamais cantado, o Salmo do Bom Pastor. Salmo 23, a pérola dos salmos. Com este salmo, milhares têm vivido e na fé dele milhares têm morrido. Assim cantou Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo contém uma mensagem rica de beleza espiritual, que fala ao coração de todo filho fiel de Deus. 17 vezes o salmista fala de si mesmo e 13 vezes do Senhor. Pode o meu ouvinte dizer, como Davi: o Senhor é o meu pastor? Jesus é, na verdade, o seu pastor. Você o conhece? O pastor conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Assim falou Jesus e João registrou no capítulo 10, versículo 14 do Evangelho. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Coisa maravilhosa é ser conhecido de Deus. Em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor conhece os que são seus. Deus conhece perfeitamente aqueles que permanecem fiéis ao seu evangelho original, bem como aqueles que transigem quanto às suas verdades. Aqueles que realmente pertencem a Deus apartam-se da iniquidade dos falsos ensinos. O conhecimento que Deus tem dos seus filhos e seu amor por eles inclui em sua afeição pessoal, fidelidade, constante cuidado. O amor de Deus por nós é maior do que a afeição natural que uma mãe amorosa dedica a seus filhos. Ele não se esquece de nós, principalmente em horas de desânimo e pesar, sejam quais forem as circunstâncias da nossa vida. Creia nisso. Ele zela por nós com grande amor e ternura, e a evidência do grande amor de Deus é que Ele nos gravou nas palmas das suas mãos, de tal maneira que nunca nos esquecerá. Assim está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 16.
As marcas do escravo nas suas mãos estão sempre diante dos seus olhos como lembrança do grande amor que Ele tem por nós e do seu cuidado. Nunca há um só momento em que os olhos de Deus deixam de vigiar o crente para o seu bem. Pense nisso. Como é bom ter Jesus como nosso pastor. Ele oferece alimento, descanso e direção. Não há carência de descanso, de refrigério, de direção, de companhia, de conforto, de sustento, de gozo, de qualquer coisa, conforme expressou-se o salmista. O meu cálice transborda. O sermão de Jesus a respeito do bom pastor retrata-o como verdadeiro pastor e governante do seu povo, contrastando com todos os falsos pastores. A característica de Cristo como bom pastor é que ele morreu por suas ovelhas. Jesus disse que o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, afirmou Jesus, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O ministro do Evangelho, que ocupa esta posição apenas como meio de vida ou de obter honrarias, é mercenário. O verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas. O falso pastor pensa em primeiro lugar em si mesmo e na sua posição diante dos homens. Enquanto Jesus, nosso sumo pastor, deu a sua vida pelas ovelhas, os mercenários fazem o inverso. Há no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel séria advertência neste sentido. Assim falou o Senhor Deus pela boca e ministério do profeta Ezequiel. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 34, versículos 2 a 7. Com sua cobiça, corrupção e egoísmo, deixaram de guiar o povo de Deus no caminho em que ele os queria. Eram exploradores do povo. Porém, em contraste com os pastores infiéis, Ezequiel passa a profetizar que um dia Deus enviaria um pastor segundo seu próprio coração, o Messias, que realmente cuidaria do povo, e o rebanho, ao invés de ser explorado e manipulado, teria chuvas de bênção. Louvado seja o nome de Jesus, o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor, que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Ele conhece perfeitamente o meu ouvinte, sabe dos seus problemas, das suas necessidades, dos seus sofrimentos e quer abençoar a sua vida. Chegue-se a Ele e em sua vida reinará a felicidade de ter Jesus como seu pastor. Bendito Deus e Pai, engrandecemos o Teu nome por termos Jesus como nosso pastor.
nosso sumo pastor, como bom pastor. Rendemos-te graça, Senhor, o privilégio de estarmos como pastores, cumprindo o santo ministério de cuidar das ovelhas compradas e remidas pelo precioso sangue de Jesus, nosso sumo pastor. Oramos, Senhor, pelas ovelhas que são suas. Oramos pelos colegas pastores, por todos os obreiros, pelos seus familiares, para que todos nós nos conscientizemos da tremenda responsabilidade de nos confiaste de apacentar o teu rebanho. Intercedemos em favor daqueles que nos enviaram os seus e-mails, aqueles que esperam a tua bênção nesta hora. Salva, cura, liberta, faz que se reconciliem, que tenham paz no lar, paz com Deus e vivam na paz de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos pela vida do teu filho, nosso irmão Abílio, e por todos os aniversariantes do mês, em nome de Jesus. Amém.